Bom dia, programa de primeira na segunda, hoje 17 de junho. Mais uma vez estamos aqui nos estúdios do Portal Joinville com Aurélio Ramos. Depois da iniciada parada da Série B, da Série A, para o início das Copas das Confederações, que começou no sábado, Brasil e Japão. Teve prosseguimento ontem, com outros duas partidas. E hoje mais uma partida, a melhor partida da rodada, Tahiti e Nigéria, lá do Mineirão. Vamos fazer um balanço aqui rapidamente do que aconteceu aí, essa pausa, vamos fazer uma avaliação sobre a pausa na Série B, se vai ser positiva para o Joinville, se pode ser negativa, afinal de contas, são mais de 20 dias aí que o clube vai estar sem atividade específica, né, sem participação na Série B. O Joinville terminou esse primeiro trecho da série B antes do início da Copa das Confederações, na segunda colocação, um ponto abaixo da surpresa do campeonato até o momento, que é a Chapecoense. Bom dia, Aurélio Ramos. Como é que tu viu aí essa parada? Como é que tu está sentindo? O que isso pode ser positivo ou é pior para o Joinville essa parada na Série B? A todos, amigos aqui do De Primeira na Segunda. Já primeiro dar o parabéns aqui para o aniversário de ontem, né? Marcelo Amorim. Fez quantos aninhos? 4.2. 4.2. Tá bem, tá bem na foto. Tranquilo. E muitas felicidades, sucesso para você também em todos os seus projetos. Obrigado. Bom, tem aí dois enfoques, né? Se você olhar pela aquela questão do embalado, né? Tá no embalo, tá na boa sequência e tal, a gente pode até imaginar que o Joinville possa ter algum prejuízo, né, nessa parada. Em compensação, se você olhar, né, na realidade do Joinville no que tange a elenco, o Joinville vai ganhar com isso, porque vai recuperar basicamente aí quase todo o elenco para estar à disposição na retomada da competição da Série B. Lá no dia 6 de julho, o Joinville enfrenta o Sport Recife aqui na Arena Joinville. Então, você pode ter essas duas colocações. Eu prefiro, e como sou otimista por natureza, achar que nós vamos ter uma vantagem em recuperando esses jogadores que estão com alguns problemas físicos e clínicos, né? Os jogadores já estão voltando a treinar com bola e tal, mas com esse tempo, né? Teremos aí esse jogo beneficente no próximo fim de semana, com o jogo entre Joinville Esporte Clube e os Padres, né? Que é uma iniciativa muito legal aí da Mitra Diocesana, da Diocese de Joinville, da Igreja Católica de Joinville, né? As irmãs lá que tem um projeto muito legal, que é Maria Tereza, né? Um projeto muito interessante, vou colaborar também. Eu acho que é legal que todos os sócios de Joinville colaborem também, né? Depois teremos aí em torno de 1 ou 2 jogos treinos, e aí sim, testando um pouco mais, dando ritmo de jogo, para retomar da competição em 2 jogos importantíssimos para o Joinville Esporte Clube. Joinville que fez até aqui a segunda melhor campanha, muito próxima da campanha da Chapecoense, que realmente é a surpresa do campeonato, mas está muito próximo o Joinville. E eu vi alguns comentários assim de torcedores, também de companheiros da imprensa, de que o Joinville está fazendo a mesma campanha do ano passado, porque ganhou dos mesmos times do ano passado. Nossa, que visão errônea, né? Errônea. O Joinville faz uma sequência de competição melhor do que o do ano passado. Não tem dúvida. Lógico que é melhor que o do ano passado, né? Porque enfrentou, pode ter enfrentado, algumas equipes que estão no campeonato, mas uma sequência diferente, né? Num momento diferente da competição. Eu vejo a campanha do Joinville muito melhor. E o que é mais importante, né? O Joinville, o ano passado, em que pese ter feito o primeiro turno muito bom, sob o comando do Leandro Campos, tinha muito mais virtudes defensivas do que ofensivas. E desta feita não. Essa competição, essas primeiras 6 rodadas, o Joinville mostrou equilíbrio em todos os setores. Não está 100%? Claro, né? 100% é para o Barcelona, para o Real Madrid. Né? E olha que essas duas equipes não chegaram, né, nas competições que em nível europeu, elas não chegaram. Então, o Joinville esteve muito bem nessas 6 partidas aí, com a solidez e consistência defensiva, um meio-campo, né, dentro do que o Arthurzinho estipula para os seus jogadores, bastante aceitável, né, fazendo gols e criando algumas jogadas e sendo importante na recomposição defensiva. E o ataque, sim, esse funcionou bastante, né? A artilharia do Joinville é muito forte, está indo muito bem, tanto com o Lima como o Ronaldo. Aliás, o Lima fez, na minha visão, né, eu que sou
um dos críticos costumaz, né? O contumaz, né? do Lima, a melhor partida dele no Joinville Esporte Clube. Muitos vão lembrar, não, mas teve aquele jogo que ele fez 5 gols contra o Ibituba, não teve aquele jogo que ele fez o drible no goleiro e tal, no Camboriú. Ele tem grandes jogos no Joinville Esporte Clube, grandes jogos. Mas esse, o último, foi, na minha visão, o melhor enquanto atleta profissional. Porque ele foi profissional. Ele foi no setor defensivo muito importante, fez recomposição de meio campo e na frente foi perfeito. Né? 2 gols, uma assistência, né, espetacular para o Ronaldo. Então, vejo o Joinville bem diferente do ano passado, mais equilibrado e com a campanha diferente. Então, não dá para fazer associação. As pessoas, às vezes, querem depreciar o trabalho do comandante, né? Porque isso tem muito a ver, esse equilíbrio, essa organização tática, tem muito a ver com o Arthurzinho, um treinador que, com o tempo, estava conseguindo mostrar o seu trabalho. Eu concordo contigo, Aurélio. Não tem como comparar as campanhas ainda. Primeiro porque o Joinville terminou bem o turno ano passado, né? Ele não começou bem. Se olhar as primeiras rodadas, o Joinville teve muitos altos baixos, conseguiu umas vitórias fora, umas derrotas que não podiam ter acontecido, mas o Joinville esse ano teve um embalo melhor, já 2 vitórias fora. Acredito que não está melhor realmente, está mais encorpado. Acho que o elenco do Joinville está mais encorpado. A tendência realmente é essa parada, retornando o Eduardo, retornando o Kim, o meio, o Wellington Bruno ficando disponível um pouco mais de preparo físico. Enfim, acho que o Joinville tem tudo a ganhar com essa parada e esperamos nós que realmente o externo do Joinville não prejudique. Eu realmente algumas pessoas eu fiquei meio preocupado com o fato não só do PC ter sido dispensado, mas principalmente do Jailton. Porque eu sei que isso aí é um pouco de jogar para a torcida, isso é um pouco normal, mas eu não acredito que o Arthurzinho tenha gostado dessa opção. Porque o Arthurzinho era uma pessoa que gostava do futebol do Jailton e contava com ele na equipe. Na verdade, queria recuperá-lo. Já estava começando a conseguir, porque o Jailton entrou bem nos jogos contra o Santos, os últimos jogos que ele teve a possibilidade de entrar, ele entrou bem, e me estranhou essa questão de ter optado por a dispensa dele, e eu particularmente não sou a favor nem dela e nem do PC. Realmente do PC eu não consigo o trabalho dele no dia a dia, mas o resultado em campo estava sendo bem positivo. O Joinville teve um acréscimo físico, e aí algumas pessoas falaram que algumas pessoas, sei lá, eu imagino que sejam entendidos, né? Falaram que os métodos eram antigos, que muitos jogadores se machucaram com o PC. Isso aí foi uma balela, porque na verdade eu não posso dar crédito ou botar na conta do preparação física torção, ombro machucado. Isso aí, gente, por favor, né? Tem que ser justo na hora de ser justo. Eu não me lembro, fora o Kim, outro jogador que teve problema muscular no Joinville. Porque o Ricardinho foi torção, o Kim foi com uma contusão, desculpa, o Eduardo foi uma contusão, foi até antes do Paulo César. Então, eu fiquei um pouco surpreso com as 2 primeiras experiências. E o do Arthur Sanches, eu fico um pouco triste porque, afinal de contas, ele não teve tempo de mostrar o seu trabalho. Ele foi acometido por uma doença que, infelizmente, pode acontecer com qualquer um, que é apêndice. Depois teve uma complicação de infecção, perdeu peso, e aí, agora que ele estava voltando, já foi dispensado. E aí entra algumas coisas que estão na minha cabeça. Ou realmente não tem confiança no futebol do Arthur Sanches, que eu realmente não vi jogar direito, assim, com alguma sequência. Ou eu acho que esse tipo de coisa mostra uma faceta meio discutível da ética entre profissionais. Dizem assim, esse cara aqui, agora nós demos o mínimo de condição médica para ele, agora a gente dispensa ele como se fosse alguma coisa dispensável. Sobre essas dispensas, a do PC. O PC, quando chegou aqui o Toninho Camarão e o Ramires, já tinha. Isso já recebeu a sua cruz na testa. Na época sairiam naturalmente Arthurzinho e o PC, e a gente sabe que tem informações de bastidores que alguém não deixou o Arthurzinho sair, né? Um dos patrocinadores principalmente, que trouxe ele para cá, porque a gente sabe que o Nereu Martins não traria
o Arthurzinho trouxe para fazer uma cortina de fumaça para aquele momento conturbado entre Lima e Arthur Neto. De repente ele achou, vou deixar aí no Catarinense, se conseguir alguma coisa, tudo bem, se não, né, vai embora. E ia embora, né, porque o Nereu, lá em Palhoça, dispensou. Ontem, inclusive, eu vi entrevista do Nenê Martelli num programa de TV aqui da cidade, falando que ele podia ter dispensado lá em Palhoça. Não. Lá em Palhoça, no domingo do jogo, ele dispensou o treinador. Aí, claro, depois houve todos aqueles movimentos todos e tal, e ele voltou atrás de forma inteligente, ainda bem, né? E manteve o Arthurzinho. Então, desde daquela questão lá, o PC tava realmente com a marca na marca do pênalti. E o PC, infelizmente, deu mole, né? Porque naquela confusão que ele arrumou lá em Florianópolis, ficou claro. Aí usou aquilo como argumento. Assim, aí foi embora e tal. Como concordo contigo, qualquer afirmação dessa que o PC, métodos ultrapassados, graças a ele houve contusão, então isso aí é bem comum. É bem comum das pessoas que são comprometidas, né? Que não têm opinião embasada em realmente tecnologia ou tem algum compromisso, né? Com A ou B lá no Joinville Esporte Clube. Jailton, para mim é o seguinte, a dispensa dele é lamentável porque chega no momento onde até poderia agregar alguma coisa, mas eu já não traria o Jailton na primeira vez. O Jailton foi razoavelmente bem na Série C, né? Mas sempre, na minha visão, foi um jogador com algum limite de competência. Meia que não finaliza, meia, né, que de repente não tem o mesmo empuxo que tem aí os que o Joinville tem atualmente. Então é um desgaste desnecessário, porque não era para ter trazido ele, nem feito um contrato até 2014, longo, né? Longo com um jogador que a gente já conhece essa qualidade. Então, e tá saindo porque o Arthurzinho falou que queria recuperar ele, né? E se o Arthurzinho não fala nada, ele é capaz de ficar lá no cantinho lá, exatamente. Então, infelizmente, o Arthurzinho, que, né, a gente já falou aqui, trabalha numa pressão danada no que tange a presidência do clube. É verdade. A presidência do clube já deu bem claro que, com esses resultados negativos, o Arthurzinho não deve ficar no Joinville. Então, tomara que o Arthurzinho mantenha essa competência e essa qualidade no comando do Joinville Esporte Clube. Arthur Sanches também poderia ser dispensado também, porque tem bastante zagueiro. Foi trazido agora, né? Infelizmente, né, teve esses problemas, agora deve estar recuperado, que tem a sorte também no decorrer aí da sua carreira. Parece que vai haver mais uma ou duas dispensas, e o Joinville está realmente, né, com uma quantidade de jogadores numerosa, mas tem que ter cuidado aí na hora de fazer essa dispensa para não dispensar gente de qualidade, como o erro crasso, né, da diretoria quando dispensou o Bruno Rangel ano passado, e ficou com o Lima muito mal e o Jean Carlos, né, infelizmente, também numa fase muito ruim. Então, essa é a realidade do Joinville. Joinville vive um bom momento, né, mas só não pode errar nos bastidores, como você colocou já aí na primeira intervenção. Me preocupa muito essa questão, às vezes, querer mexer em alguma coisa que já está dando certo. Eu sei que às vezes isso é necessário. Então, se tem mais duas aí previstas, que seja então rápido também, para que isso não venha afetar a continuidade do Joinville. E eu sempre, né, é uma coisa que eu defendo desde a época que eu estava lá, muito próximo da diretoria do Joinville, ou na época do Mauro, que eu colaborava na parte de marketing, depois com a Adelir. E uma coisa que eu sempre falei, e eu gosto de evidenciar é o seguinte: a coerência na contratação de técnico ou de jogador está na certeza, no mínimo na confiança de que eu estou fazendo a coisa certa. Técnico de futebol, principalmente, porque técnico normalmente influencia no processo de contratação. Técnico, normalmente, tu precisa ter metas mais amplas e estruturar melhor isso, porque esse negócio de, se não for campeão, isso para mim é de uma idiotice assim, fora do normal. Eu acho que é uma falta de coerência. Por quê? Porque o futebol ele precisa de trabalho, eu preciso ter... O Dado Cavalcante, por exemplo, no Paraná. É óbvio que eu não vou trazer o Dado Cavalcante para ser salvador da pátria do Paraná. Ou eu tenho uma ideia de trabalhar diferente o futebol, eu não trago o técnico. Mesma coisa o Arthurzinho. Ou eu tenho certeza de que ele pode fazer um bom trabalho de médio e longo prazo, ou eu não trago ele. Ou eu faço novamente balões de ensaio e aí geram passivos, né? Porque é aquela coisa que eu sempre falo, né? Não tem jogador que tem contrato até 2014 que sai sem o clube levar uma boa de um prejuízo. Não tem como.
né? Ou empresta ele, mas não foi o caso, ou parece vai que ter prejuízo. o Jailton ainda não foi dispensado, né? Ainda está no clube separado, eu estava treinando separado. Tentando um empréstimo, de repente, para evitar esse prejuízo. Agora, eu tenho ouvido aí até do presidente Nereu Martinelli, que o Joinville trabalha com um projeto de profissionalismo, né? De repente, o técnico não tem mais nenhuma participação na contratação dos jogadores. Será que o presidente também não vai ter participação? Não, mas o presidente tem que ter, né? O presidente tem que ter. Sei. Tem que ter na contratação dos jogadores. Se é profissionalismo, Aurélio, eu não consigo entender que um presidente que está no alto escalão ele pode participar de um... Agora, não, mas não é. O Nereu Martinelli sempre foi envolvido com futebol, né? Não, sempre foi envolvido com futebol. Né? Foi vice-presidente de futebol, diretor de futebol. Então, hoje, não vejo outra maneira dele não ter influência no futebol, também na contratação. O que eu vejo, se ele está afim realmente de seguir essa linha do São Paulo Futebol Clube, por exemplo, onde a diretoria, o presidente, a diretoria assim por diante, contrata os jogadores e o técnico vem depois, esse para mim é o caminho. Também acho. Porque treinador que chega com prateleira aí, com 4, 5 jogadores, aí vai embora, fica aqueles 5, aí vem outro treinador, traz mais 6, 7 jogadores. Isso não é profissionalismo. Não. Então, nessa linha, trabalhando nessa linha, eu concordo com essa visão do presidente Nereu Martinelli, para realmente trabalhar com jogadores do clube. Os jogadores estão no clube, patrimônio do clube, um com contrato de 2 ou 3 anos e assim por diante, e o treinador vai ter que fazer uma limonada com os limões que ele tem na mão. Concordo. É bem por aí. Nessa visão, eu concordo com a linha de raciocínio do presidente. São duas questões relacionadas a essa questão da profissionalização. Primeiro, tu ter um gestor de futebol realmente atuante, que tenha entrada nos clubes, que possa também ter um processo de leitura de atletas que de repente estão jogando em divisões menores, que possam ser pinçados de dentro no cenário aí, porque o Joinville hoje é um clube que interessa. Se tu chegar no interior de São Paulo, tu vê um jogador e tu vê que ele possa interessar, é muito mais fácil trazer para o Joinville hoje. Então esse é um ponto. A questão de comissões técnicas e físicas mais fixas também é um fator que normalmente vem o que vem junto com o técnico, é normal, tu ter o preparador físico do técnico, né? Mas o assistente, o coordenador técnico, o coordenador físico de uma equipe também é muito importante, como por exemplo, o Milton Cruz no São Paulo. Por quê? Porque tu tem sempre um link entre a base e o time profissional, tu não perde herança, né? Aquilo tudo fica mantido, o negócio de o preparador chegar e achar que o trabalho do outro não prestava, que dá todo mundo fora de forma e por aí vai, também não existe, não pode existir e tem que ser resolvido. É o que eu digo, tem que ser profissional. Isso. Porque às vezes pode acontecer o que aconteceu no Joinville. Fica muito tempo, aí o grupo de jogadores também se repete esse tempo todo, aí a amizade mascara, né? Trabalho, uma exigência maior. Né? Por isso que o que a gente está comentando aqui é profissionalismo, né? Acho que turnover é necessário em qualquer lugar. Inclusive nos clubes de futebol, inclusive no processo de preparação física. Agora, não pode mudar preparador físico a cada ano. Ou vir o preparador físico com técnico e tudo aquilo que como o Joinville fez durante os 37 anos de vida dele, fez durante no mínimo 30, 35 anos, fez isso. Né? O Heverson, na verdade, ficou muito tempo dentro do Joinville, pode ter sido um erro a quantidade de tempo, mas o tempo que ele ficou foi bom para o Joinville, porque acabou dando uma consistência física para o Joinville, uma preparação. Nos clubes, né, o preparador físico não é sozinho, lá tem um setor de preparação física e fisiologismo, então é diferente realmente separa. Quando o clube ainda é tímido, né, tem uma estrutura de preparação física, fisioterapia, fisiologia ainda pequena, com poucos profissionais, naturalmente a proximidade, né, do jogador e essa equipe, ela acaba sendo um pouco mais estreita. Quando esse setor do clube ele é bem montado e tal, e bem independente, né, do atleta profissional, ele sabe extrair o melhor de cada jogador. Esse vai ser um tema que nós vamos discutir aqui no De Primeira na Segunda, com um especialista, inclusive. Eu tenho aí alguns contatos aí que a gente gostaria de de repente, trabalhar um pouquinho mais essa questão. Como não temos futebol da Série B e da Série A, principalmente da Série B, né, que envolve o Joinville, nós vamos falar um pouquinho da seleção que estreou no sábado contra o Japão, fez uma partida razoável para boa, fez 3-0, meio que ao natural na equipe do Japão, que para mim surpreendeu um pouco negativamente. Achei que uma equipe
que o Japão tem o preconceito de que o futebol no Japão é fraco, mas tem alguns jogadores bem interessantes no Japão, mas acredito que de repente viagem, outras questões relacionadas à preparação não foram ideais para o Japão, e o Japão não fez uma boa partida contra o Brasil venceu. Como é que você viu o jogo, Aurélio? Bom, tem essas duas linhas, né? Você pode olhar pelos defeitos do Japão, ou pode olhar pelas qualidades do Brasil. O Brasil consegue já encorpar, né, um ritmo de jogo, algum padrão, e é claro, enfrentando o Japão, né, que viajou muito, visivelmente cansado no segundo tempo, você começa o jogo com o Japão, que é um time que tem alguns bons jogadores, né, jogadores inclusive que estão fora do Japão, jogando na Itália, jogando na Inglaterra, mas você começa o jogo fazendo um gol aos 3, 4 minutos, é bom, né? Você já consegue dar uma tranquilidade, né? Faz um gol bonito, um gol realmente trabalhado, e o Joinville é bom, né? E a seleção brasileira conseguiu aproveitar, né, desse momento de vantagem no marcador, de fazer o seu futebol, tocar bola, teve algumas oportunidades, teve um outro momento de correr um pouco de risco, mas não foi muito pouco, né, o risco que o Brasil correu durante a partida, e no segundo tempo aí encontrou o Japão caindo aos pedaços e só solidificou a vitória com aquele gol bonito do Jô, e o Brasil começa bem, né? Eu até esperava um pouco menos do Brasil nesse início de Copa das Confederações, mas ontem, né, a gente viu que vai ter que jogar mais, né, contra outras equipes, vai México e Itália agora. México e Itália, né? Inclusive também nesse outro jogo achei duas equipes abaixo do Brasil, no que tange a parte técnica, a parte física. Vejo o Brasil, pelo que jogou contra o Japão, favorito realmente nesse grupo onde está inserido aí, né? Teve outras duas partidas ontem. A Itália venceu o México 2-1, um bonito gol de falta do Pirlo e um gol do Balotelli, com o Chicharito Hernández fazendo um gol de pênalti, né? Pênalti mesmo. Como também teve um pênalti em cima do Pirlo no primeiro tempo, o árbitro acho que estava mal, fazendo uma diagonal que realmente não dava para ter a visão ali. Tinha muita gente na frente dele, e o Pirlo também deu uma valorizada, né? Mas o cara deu no meio da canela dele, realmente no que ele sentiu o choque, ele deixou o corpo cair mesmo, mas também ali agora, o Pirlo é diferente, né? Interminável Pirlo, né? Um físico, preparação física muito boa, sobrando em campo, e inteligência nas bolas paradas, muito bom nos passes. A Itália é aquele time pragmático de sempre, né? É aquele time que tem sempre uma defesa forte, um goleiro de muita qualidade, né? E bolas paradas bem trabalhadas. O italiano parece que tem no DNA já a disciplina tática, né? Exatamente. É um time que fica realmente bem posicionado o jogo inteiro. E, claro, é sempre a Itália. Corre poucos riscos, né? É um time um dos favoritos também aí a estar disputando o título dessa Copa das Confederações. E o México me surpreendeu de forma negativa, porque o México vinha bem, né? Se bem que nas eliminatórias não vem bem, mas nos últimos anos, né, vem feito competições de muita qualidade, principalmente contra o Brasil. Eu ia falar, vamos ver quarta-feira, né? Principalmente contra o Brasil e tal, mas me surpreendeu de forma negativa. Então vamos ver aí se não vai surpreender o Brasil na próxima quarta-feira. A terceira partida de ontem foi Espanha 2, Uruguai 1, mais um. Uma lada, né, da Espanha. Sal, e é assim, só que a Espanha toca, faz um gol, toca, faz o segundo, depois toca e é pouco objetiva. Eu, particularmente, confesso que eu não gosto de ver os jogos que tanto o Barcelona quanto a Espanha jogam, porque acaba ficando um jogo enfadonho. A partir do momento que eles fazem o resultado, a coisa não anda. E a Espanha, ela já levou isso, algumas vezes já teve problemas com relação a isso, porque às vezes ela não faz o gol, sofre um gol como sofreu ontem, e depois corre riscos, né? Acaba correndo, porque mais uma bola... Eu gosto do futebol clássico. Eu gosto do toque de bola, eu gosto da cadência. Então, para mim, o primeiro tempo da Espanha foi uma aula de futebol, né? A aula de futebol na plenitude do que tu pode imaginar. O toque de bola primoroso, perfeito, Iniesta, na minha visão, é o jogador da década. Jogador da década, muito completo, muito completo. A Espanha não tem um matador. E isso faz a diferença. Porque a Espanha, no primeiro tempo, ontem,
além dos 2 gols que marcou, teve 4, 5 oportunidades claríssimas de fazer o placar, resolveu o jogo. No segundo tempo também, né, podia ter feito isso. Mas no segundo tempo ela gerenciou o placar, também correu muito poucos riscos. E o Uruguai, né? O Uruguai reflete, né, no futebol de ontem a sua má campanha nas eliminatórias. É bem verdade que nas eliminatórias ele tem um jogo a menos, tem uma sequência doída, né? Terrível. Dificilmente classifica. Muito difícil. Pode até conseguir essa vaga aí na 5ª colocação para disputar aí um mata-mata com alguma seleção da Ásia, mas mostrou ontem futebol de falta de entrosamento, toque de bola horrível, né? Com jogadores que a gente já reconhece que tem qualidade, né? São Cavani, que é destaque, é o artilheiro basicamente da Europa. Ontem apanhou da bola, né? Apanhou da bola. Tem o Luizito Soares, que é bom jogador, o próprio Forlan, que entrou no segundo tempo, bom jogador, né? Quer dizer, é um time que tem a mística da Celeste, né? Então a gente espera um pouco mais sempre do Uruguai. Infelizmente, ontem mostrou por que está tão mal nas eliminatórias e com a sequência dessa, né? Com Peru e Equador fora, Argentina e Colômbia em casa. Olha, só um milagre para salvar a Celeste. Ou acontece baixar algum maracanaço na cabeça dos uruguaios aí, porque eu vi o Peru jogar, o Peru tá jogando um bom futebol clássico, típico Peru, futebol típico peruano. Às vezes entrega rapadura por fraquezas táticas e disciplinas e tal. Mas o Peru tá com um jogo muito gostoso de ver, um jogo... Quando eu falo que eu não gosto de ver o jogo, quando um time como a Espanha joga, só para completar o que eu tinha comentado, não quer dizer que eu não gostaria de ter a Espanha torcendo para a Espanha, né? Eu só não gosto de ver o jogo porque o jogo às vezes fica toque, só tem um time que joga, então parece que são categorias diferentes, né? Nós não vivemos essa época e tal, mas a Espanha joga que o Brasil jogava, né? Nos anos 50, 60, toque de bola com qualidade e tal. Só que nós tínhamos Pelé, nós tínhamos Garrincha, nós tínhamos Amarildo, Tostão, Vavá, nós tínhamos finalizadores de qualidade, né? Então Jairzinho. Nós fazíamos a diferença. Vamos até para seguir o nosso cronograma aqui, vamos falar rapidinho sobre o futsal. Uma excelente vitória de Joinville na última sexta-feira. Venceu com autoridade a equipe do Corinthians, assistiu o jogo assim com uma superioridade técnica que eu achei foi excepcional. No final levou um gol ali, podia ter complicado, mas como é que tu viu da mesma forma que o Joinville realmente deu uma sobrada no jogo contra o Corinthians? Nesse jogo, né, das duas equipes mais fortes da liga até então, né, a equipe do Corinthians era líder até esse último jogo e a Crona Futsal também, né, uma das melhores, porque a diferença entre Corinthians e Crona Futsal para as equipes que estão abaixo na tabela é muito grande na pontuação. E isso, claro, lá na frente pode não importar nada, porque vai ter mata-mata, tem Carlos Barbosa que tem camisa, Intelli que tem Falcão, e assim por diante, né? Outras equipes que podem surpreender. Mas a imposição técnica que a Crona colocou em quadra na sexta-feira nos dá assim, um horizonte muito promissor para essa Liga Futsal, porque a Crona jogou sempre buscando resultado de forma muito superior tecnicamente do que a equipe do Corinthians, né? O Corinthians tem bons jogadores, o Corinthians sentiu muito mais a falta do Lucaian do que a Crona do Elisandro, porque a Crona tem Vander e tem as jogadas de alas, né? A Crona, quando o jogo ainda estava 1-0, né? Estava 0-0, ainda estava 0-0, a Crona foi para cima nos últimos 4 minutos, com o Leco, que é um fixo ala, fixo muito mais ofensivo do que defensivo, é um fixo original, mas foi com o Davis, né? Foi com o Diego, foi com em alguns momentos Valença, em alguns momentos Zequinha, então um time muito mais leve, time solto para cima do Corinthians, e foi premiado com um gol final, né? Com aquela maestria do Thiago, fazendo aquela assistência, e o Davis é muito oportunista. Então, primeiro tempo foi 1-0, podia ter sido mais, a Crona perdeu 5, 6 oportunidades claras de fazer um resultado melhor. E o segundo tempo, né, a Crona conseguiu aquele gol numa falha de marcação do Paulinho japonês. Né? Um escanteio, deixar o Pelé solto é brincadeira. Quando ele se aprecatou, como diríamos assim, né, já era tarde, virou em cima do Paulinho japonês e fez um gol. O Pelé tem muita qualidade e precisão nos arremates. 2-0, aí o jogo ficou bem no estilo que a Crona gosta, né? Solidez. Com imagens de Christian Amorim.
Um passe espetacular, né? E um momentinho um pouco antes, o Thiago pede para o jogador fazer essa posição de fundo de referência para receber essa bola, né? Realmente um passe, assistência espetacular. Segundo tempo teve o goleiro Linha do Corinthians, um bonito gol do Jackson, né? Depois a Crona foi sólida na defesa do goleiro Linha e conseguiu marcar essa vantagem, essa vitória, que colocou a Crona como a líder, né? Isolada agora e ainda com jogo a menos na frente do Corinthians. Joga hoje com o São Caetano, né? Hoje à noite São Caetano no Carl Hanser, que hoje é bom o público marcar presença. Lá dentro só no filé mignon, é bom marcar presença. O São Caetano é o lanterna aí da competição, mas a Crona tem que fazer valer a sua... Você acha que a diferença, a grande diferença do Joinville hoje com relação aos adversários pode ser o técnico? Eu acho assim, o técnico, né, o Ferretti, ele tem a fórmula, né? Mas a fórmula dele ano passado não foi campeã da Liga. Mas chegou pelo menos. Eu acho que hoje o que ele tem, né, é um grupo de jogadores, mas se não tem expoentes de qualidade, como tinha o Neto, como tinha o próprio Pichote e tal, ele tem bons jogadores de qualidade técnica, né? E tem variações de quartetos, né? Diferentes para cada ocasião do jogo, coisa que ele não tinha ano passado. Então esse ano ele pode fazer variações de vários quartetos, e isso é uma diferença para quem quer conseguir a campanha a longo prazo. Eu vejo a equipe da Crona Futsal salva aí um acidente de percurso muito, muito triste para nós, vai estar na final. E aí final, se ela for aqui no Centro de Eventos Carl Hanser, a Crona Futsal tem grande vantagem de puxar esse título para cá. Muito bem, vamos encerrar hoje o De Primeira na Segunda. Obrigado, Aurélio. Realmente, para você que quer ver aí os gols e as entrevistas do jogo Crona e Corinthians, que ocorreu na última sexta-feira, acessa portaljoinville.com.br, vai lá na área de vídeos, uma bonita edição ali feita pelo Christian Amorim. É isso aí, até a próxima segunda. Até lá.